sapatas, tá? Ou seja, nós vamos ver a última revisão e avaliar o que precisa ser feito em relação à parte estrutural, tá? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com sapatas alavancadas, né? O que isso significa? Quando eu tenho uma situação em que a minha sapata, né, na verdade eu tenho um pilar que ele vai facear o meu vizinho, né, a minha grande, né? Qual que é o problema nessa excentricidade? Você gera uma tensão absurda. Então, para você conseguir manter essa tensão correta, né, digamos assim, dentro das tensões admissíveis, você tem que ter uma puta numa sapata para você conseguir combater isso, tá? E o nosso objetivo, é claro, não é economizar, né? Lembrando que a gente sempre, como engenheiro, a gente acaba tratando essas questões, né, de estruturas, é sempre uma linha tênue ali entre a economia e a segurança, né? Então, se você decide ser um pouquinho mais seguro, você aumenta demais o custo. Se você tende a ser um pouco menos seguro, você reduz o custo, né? Então, é claro que o ideal é a gente encontrar um meio termo, né? Tá seguindo sempre um caminho correto, tá? Como é que a gente vai fazer? Na verdade, o dimensionamento das sapatas, ela vai ser executada exatamente como uma sapata isolada, tá? A gente vai trabalhar com ela com compressão, não vamos fazer nada de diferente. E a sapata de divisa, né, na verdade, eu sempre vou estar ligando uma sapata de divisa com uma sapata interna, ou duas sapatas internas, aí, dependendo da forma que a gente tiver disposta. Tá? A tendência aqui, então, é que a gente calcule a minha sapata, né, ela tem que ser dimensionada de divisa com uma sapata corrida. Então, a forma é exatamente a mesma forma que nós vimos, né? Não tem nenhuma diferença, vocês já têm os conhecimentos necessários para isso, assim como a verificação da estabilidade. O cisalhamento da sapata isolada, ele se mantém igual, né? O que muda um pouquinho vai ser somente o nosso cisalhamento da sapata alavancada, que na verdade a gente vai tratar isso como se fosse uma sapata corrida. Então, nós vamos fazer uma avaliação a uma distância d sobre 2. Na verdade, eu vou tratar essa minha sapata de divisa como uma sapata corrida. Por quê? Eu vou ter aqui uma viga, tá? Ela vai enrijecer muito essa minha peça. Aí está o cisalhamento da sapata isolada e da sapata alavancada, como é que a gente costuma fazer. A flexão da sapata isolada e da sapata alavancada. Então, vocês viram que não vai mudar praticamente nada, né? Então, são conhecimentos que vocês já têm, né? Vocês já adquiriram e a gente só vai começar a colocar em prática, tá? Eu coloquei de novo a parte da armadura longitudinal e transversal, né? No caso das armaduras de equilíbrio, para que a gente possa conseguir realizar o dimensionamento da viga. Mesma coisa que a gente fez em sapatas associadas, né? E aqui é um exemplo de detalhamento. Na verdade, eu forcei um pouco até esse detalhamento num projeto meu, em que para não deixar dúvida aí, eu tentei colocar o máximo possível de informação, tá, gente? Então, vocês notarem a situação aí é que eu tinha que ter uma viga bem larga, tá? Essa viga larga aqui, na verdade, ela tinha a própria altura da sapata. Então, para facilitar e evitar qualquer problema de forma, né? Ou seja, eu fiz uma sapata reta. Então, a única diferença foi que eu dei um espaço entre o fundo da sapata e o fundo da viga de 5 centímetros. Para quê? Para que eu pudesse garantir o posicionamento das minhas armaduras. Tá? Praticamente foi só isso aí que eu fiz de diferente. E é claro, fiz a distribuição, foi uma viga um pouco larga, eu fiz essa viga de forma que ela pudesse abraçar o pilar, e eu fiz um pequeno detalhe aqui, em que eu amarrei essa minha barra dentro do pilar com uma armadura transversal, justamente para garantir a ancoragem. O que acontece? Muitas vezes, tá? Eu vou sair aqui, às vezes a gente acaba tendo o seguinte problema, ou você vai olhar na maior parte dos livros, o pessoal faz o quê? Você tem um pilar aqui, e aí você vai entrar com a sua sapata, e aí você tem um outro pilar aqui, e você entra também com essa sapata. O que o pessoal às vezes costuma fazer quando você tem uma grande diferença, tá, de armaduras? O que o pessoal costuma fazer? Eles fazem uma variação de inércia aqui, ou seja, a tua viga ela vem assim, ó.
nesse sentido. Então, esta aqui, o pessoal acaba fazendo desta forma a sua viga de equilíbrio. Qual que é o que, que é ruim de você fazer isso? Você tem que ter uma forma inclinada, gente. Então, isso aqui, ó, é muito ruim de se fazer. Normalmente, se você pegar aí, principalmente os livros espanhóis, tá? Principalmente do Montoya, você tem também eu esqueci o nome dele agora, do Calaveira, tá? O Calaveira, eles também recomendam que você faça uma viga única. Qual foi a resposta que eu escutei para o pessoal fazer a viga simplesmente inclinada aqui, tá? É para você garantir que você puxe mais a inércia nesse ponto do que nesse, tá? Ou seja, você garantir o comportamento e equilíbrio. Então, na verdade, é bem complicado a gente ter certeza, né, desse funcionamento. Como tudo em fundações, né? A gente nunca tem certeza, tá? Então, nós vamos fazer exatamente essa avaliação aqui da minha sapata, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para saber a respeito do funcionamento? Não, porque na verdade você vai ter a maior solicitação, ela acontece justamente na face da sapata. Então a gente vai fazer dois tipos de avaliação. Então vocês vão ver que nós temos a maior parte do momento fletor atuando aqui, e normalmente eu vou ter a maior solicitação da cortante atuando junto a essa face. Tá? Então, normalmente é isso que a gente costuma fazer. Porque como é que vai ficar esse diagrama? Né? Então, vamos supor, eu tenho uma força para cá, descendo, eu tenho a outra força para cá. A ideia é que eu tire essa força desse ponto, consiga transmitir, ou seja, consiga fazer esse levantamento. O que acontece? Né? Isso aqui é como se fosse uma viga. Então, eu tenho a reação de uma aqui, a reação da outra. Na verdade, eu tenho um braço de alavanca. Isso aqui vai produzir o quê? Um momento fletor. Eu vou pegar a distância que eu tenho aqui, vou calcular esse momento fletor, vou dividir o momento fletor por essa distância L que nós temos, e aí eu vou chegar num binário de esforços. Então, eu vou aumentar um pouco esta compressão e vou aliviar esta sapata. Né? Aí, quando a gente for parar para pensar em realizar um dimensionamento, deixa eu só colocar o pessoal que está ficando atrasado aí, né? O que acontece aqui? Na hora que eu for dimensionar esse cara, eu vou considerar que eu tenho esta carga pontual aqui, eu tenho esta outra carga pontual aqui, e nesse ponto, onde ficaria a minha sapata, eu vou aplicar uma carga distribuída. Tá? Eu vou pedir só um minutinho para vocês, gente. Eu vou falar aqui com meu filho e já venho, tá? Que hoje é o dia que eu fico sozinho com ele.
Bom, pessoal, voltei aí, desculpa o atraso. Vi que vocês estão entrando muito tarde também aí nas reuniões, hein? Vocês têm que começar a se planejar um pouquinho antes. Vou apagar só isso aqui. Vamos lá. Então, eu estava comentando, na verdade, como é que se forma final que a gente vai utilizar aqui. Eu posso usar essa palavra distribuída nesse sentido. Então, o que acontece? A cortante, eu passo a ter um pico aqui, ela vai começar a subir, chega na face da sapata, ela inverte, começa a subir, sofre aquela caída e retorna. E aí é a mesma coisa, né? A gente tem a cortante, a carga, a cortante aqui embaixo, eu começo a subir o meu momento fletor, passo a ter aquela verificação principal que nós estamos acostumados, né? E aí, normalmente, o maior momento fletor que a gente costuma ser justamente na face da minha sapata, tá? Então, é assim que a gente vai dimensionar. Então, é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Isso é só justamente para quê? Para que eu possa determinar a força cortante e os momentos fletores necessários ao dimensionamento. Então, ou eu pego essa força cortante aqui ou aqui na face, né? Porque quando eu entro já na sapata, ou seja, quando eu entro nessa região aqui, já não é mais a viga que está trabalhando somente. Eu passo a trabalhar o quê? Eu passo a trabalhar como um elemento sólido. Porque eu tenho as abas da sapata e a viga, então eu não posso desconsiderar. Então, por isso eu faço essa avaliação justamente nesse ponto aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu vou deixar esse exercício também para vocês. Vai dimensionar e detalhar essa sapata de divisa, viga alavanca e a sapata isolada, tá? Para os pilares P1, eles têm a dimensão de 20 por 70, e os pilares P2, que tem uma dimensão de 40 por 40, para uma geometria apresentada. Então, vocês têm os dados típicos, que eu já passo para vocês aqui, o fio do arranque, no caso, o fio do arranque 1, aí, ou seja, do P1 e do P2, 20 e 16, e já tem as dimensões das sapatas, tá, gente? Normalmente, como é que é feito? O projeto geotécnico, ele costuma ser passado exatamente dessa forma, tá? Então, você tem somente as dimensões de base da sapata, né? E aí ele vai traçar uma linha e vai escrever VE. Daí para frente é problema do calculista, tá? Normalmente é assim que acaba funcionando. Então, eu já tenho desenhado aqui no TQS, ó, essa sapata. Então, nós temos aqui ó, os 488 centímetros, né? Então, vamos lá. Se eu quiser calcular o alívio que eu tenho desse cara, como é que eu vou fazer isso, gente? Quem é que pode me dar essa solução? Eu não sei, mas parece que alguém tentou usar código Morse, tá? Mas eu não entendo código Morse. Vocês podem falar comigo, por favor. Se é que tem alguém assistindo a aula, né? Não sei. Professor. Oi. Sim, eu vou ter que montar o binário. Então, vamos lá. Eu tenho um comprimento da face até o centro da outra sapata, ou seja, esse comprimento L aqui é de 488 centímetros. Como é que eu vou fazer isso aqui? Onde é que a minha carga ela está entrando? Hein? Por onde chega esse meu carregamento? No centro de carga? Ele vai sair pelo centro dos pilares primeiro, né? Então eu vou ter que sair aqui, ó.
Essa carga ela vai entrar neste ponto, assim como esta carga entra neste ponto. Deixa eu fazer aqui. Então, eu sei que esses carregamentos eles estão aplicados aqui. Legal. Onde é que vai estar a resultante da minha sapátria divisa? Qual que é a tendência? Para que eu utilizo essa viga de equilíbrio? Quem é que pode me dizer isso aí? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, seria para evitar que o comportamento... seria para evitar que o comportamento fosse de uma sapata única com viga muito alta. Eu não entendi a pergunta aqui do Gabriel, tá? Fica tranks, estou tranks aqui, tranquilo. Diminuir o momento. Sim, o Matheus está correto. A ideia disso aqui é diminuir o momento. Por quê? Caso contrário, como é que vai ficar o nosso diagrama aqui? Eu teria um diagrama que ele vem desse ponto da sapata para cá. Na verdade, daqui ele teria algo, talvez até assim. Ou seja, seria um diagrama triangular. Provavelmente eu teria tração nessa sapata. Então, para que eu conseguisse equilibrar, provavelmente eu ia ter que puxar essa sapata demais. E aí você puxa para cá, se aumenta o momento fletor, esse cara aumenta. Então, começa a se tornar trabalhoso esse processo. Tá? Qual que é a tendência, então? É justamente, eu quero carregar, eu quero tirar esse carregamento excêntrico. Afinal, meu centro de gravidade dessa sapata, ele está aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa carga e puxar para o centro. Então, a ideia é essa aqui. Eu quero puxar esse carregamento para o centro da minha sapata. Qual que é a vantagem de nós realizarmos isso? Eu vou ter uma distribuição de tensões no meu solo, que ela vai ser o quê? Uniforme. Porque eu vou estar exatamente aqui, no meio da sapata. Então, essa excentricidade, ela vai deixar de existir. Então, deixa eu só fazer aqui onde ficaria a sapata. Né? Então, se eu entrasse com a carga aqui, ela ficaria excêntrica. Então, você gera momento fletor. Quando eu puxo essa carga para cá, eu passo a ter uma distribuição de tensões que ela vai ser uniforme. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai manter essa distribuição de tensões uniforme. É exatamente isso aqui. Para quem não se recorda, o que acontece? Quando eu puxo esta carga deste ponto para cá, eu trago com ela o quê? Momento. Momento fletor. Legal. Então, eu vou puxar esse carregamento para cá e vou produzir um momento fletor. Então, vamos pegar aqui as nossas cargas. Então, a carga da sapata... Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui. Da primeira sapata, ou seja, do meu P1, é de 650 kN e o outro é de 761 kN, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui 650 kN e aqui nós temos 761 kN. Então, se eu vou multiplicar, como é que eu vou calcular essa distância aqui? Como é que eu sei? Olhando para essa sapata, eu vou trazer essa carga do centro do pilar para o centro da sapata. Então, qual a distância que eu tenho daqui até aqui? 40 centímetros.
vou subtrair metade do pilar. Então, nós temos aqui uma distância de 30 centímetros, ou 0,3 metros. Então, isso aqui vai dar para nós um momento fletor de 195 kN vezes metro. Professor. Oi. Em fundações, o Pedrão geralmente deixava uma distância da divisa até o pilar. Não é necessário? Na verdade, aqui, eu já estou imaginando que essa sapata ela já está distante, tá, dessa divisa. Então, já estou imaginando que eu estou aqui pelo menos 2,5. É isso mesmo. A gente tem que ter uma distância para você conseguir montar a forma, tá? Tá. Não, na verdade é que o tamanho da forma, normalmente você vai pegar uma espessura aí de 2,5, né, 3 centímetros, a espessura que você vai colocar aqui. Na verdade, essa forma ela é perdida, né? Você não consegue mais descolar. Então, a gente evita grudar a sapata no terreno do vizinho, né? Então, a gente deixa uma distância aí de pelo menos 2 centímetros, 2 e pouquinho, tá? Legal. Então, nós temos aqui, ó, tanto a minha excentricidade quanto esse momento fletor. Se eu tenho aqui 488 centímetros daqui até esse ponto, né, então eu tenho aqui 478, eu tenho então 448, né? Porque a distância que eu tenho desse ponto para cá é de exatamente 30 centímetros. E daqui até a face final nós temos 10. Então, a distância que eu tenho aqui das cargas, ó, é exatamente os 448 que eu havia comentado. Então, nós temos um L aqui de 448, né, ou 4,48 metros. Né? Quanto é que vai dar o meu acréscimo de tensão e o meu alívio? Isso foi uma pergunta, tá? Quanto dá esse acréscimo de forças e o alívio? Então, eu vou ter um aumento de força nessa... Quanto? 43,53? Isso mesmo. Então, eu tenho aqui, nessa sapata, eu vou acrescentar ou vou subtrair? Eu vou acrescentar esse carregamento. Afinal, eu estou fazendo um binário que ele tem que combater esse cara. E aqui eu vou subtrair essa carga. Então, nós temos aqui menos 43,53. Vamos lá. Eu vou ter aqui, nessa sapata, 693,53 quilonewtons, tá? Essa é a carga total que eu tenho. Do outro lado, eu vou ter o 761, 43,53, 717,47. Então, esse é o valor final de carga que eu tenho. Quem são os carregamentos que eu vou utilizar para poder calcular essas tensões? É exatamente esse cara aqui, ó, e esse cara aqui. Então, são eles que eu vou utilizar para definir qual é o meu carregamento final. Tudo bem, gente? Ficou claro isso aí? Alguém não entendeu? Oi? Ah. Não, porque eu não tenho as dimensões dela ainda. Eu só vou conseguir calcular o peso próprio quando eu tiver as dimensões. Aí, com as dimensões, sim, eu consigo carregar ou acrescentar esses valores.
Normalmente, mas é que essa ideia do que a gente costuma utilizar, você para pensar assim, quando você faz fundações, para você calcular ações, né, você joga pelo menos 10% a 5% a mais do valor de carga final. Então você assume que é o peso da sapata e o peso da tua viga. Acho que vocês tiveram isso com o Pedro lá em fundações, não tiveram? Aí é mais morte mesmo, tá? Não retorne, não volte a cometer este erro, tá? Isso é extremamente importante. Vamos lá, então, gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso definir quais são essas cargas. Então, eu já sei. Se eu quero, eu vou ter que transformar essa carga aqui numa carga distribuída. Como é que vai ficar? Como é que eu faço essa transformação? Divide pela dimensão da sapata? Vou dividir pela dimensão da sapata. Então, eu tenho aqui 80 centímetros, ó. Então, eu tenho 693,53, vou dividir por 0,8. Então, eu vou chegar aqui, ó, a 866,91 kilonewtons por metro. E desse outro lado aqui, a nossa sapata ela tem uma dimensão de 1,30 m. Então, vou pegar os 717,47 e vou dividir por 1,3. Chegarei aqui a 551,90 kilonewtons por metro. Ok? E aí, aqui sim eu consigo traçar os meus diagramas. Então, deixa eu só apagar esses caras aqui. Então, vamos lá. Quem são os pontos que me interessam aqui? A distância que eu tenho daqui até a carga. A distância que eu tenho até o final da sapata, esta próxima distância, até o centro da carga. E aqui. Agora eu vou começar a traçar esses diagramas. Vamos lá. Então, nós estamos a exatamente 10 centímetros. Eu tenho 190. Opa, esses caras aqui não pertencem a esse desenho. Então, tem 866,91 brincando aí. Vezes 0,10, eu tenho 86,69. Então, nós temos aqui 8,669. Então, essa é a primeira parte do meu diagrama de forças cortantes. Eu vou descer aqui, ó, exatamente quanto? 650 kilonewtons, que é a carga que nós temos, ó, dessa primeira sapata, né, do primeiro pilar, perdão. Então, vou aqui para 563,31. É onde eu estou chegando aqui com essa força cortante. E aí eu vou andar mais quanto? Mais 70 centímetros.
Então, eu vou chegar aqui no final a 43,53. Então, esse é o nosso diagrama junto a essa sapata. O que acontece? Ele vem reto até aqui. Logo que eu chego aqui, eu volto a ter o quê? Uma subida. De quanto? 551,90 vezes 65. Então, estou chegando aqui a 358. Até aqui o meio, então eu vou subir 40,226. Peraí, deixa eu escrever os valores aqui, senão eu vou me perder depois. Então, 86,69. R$56,31. Quem puder fazer em paralelo aí na mão, acho que faz até mais rápido do que eu. Agora aqui é 563,1, aqui é 400 e... 435,3. Veio 435,3 aqui. Deixa eu só confirmar se eu não fiz nenhuma bobagem, gente. Eu acho que não, professor. Acho que ali é 43. 43,53? Pode ser que eu tenha feito o desenho errado. O Ayrton mandou um passo a passo no chat. Então tem aqui 86,9, eu desci 650, deu menos 563,1. Então eu estou subindo ponto 7866,91. Chega aqui a 43,53. Está correto, é que eu fiz o gráfico com 43. Então aqui eu chego a 4,353. Tá de sacanagem isso aqui, hein? 4,353. Legal. Agora sim faz um pouco mais de sentido. Então aqui nós temos 43,53 quilonewtons. Eu vou subir direto até aqui. E aí esses 43 eu vou somar os 358. Então daqui para até chegar aqui, eu vou chegar aos 40,226. Então, nós vamos ter esse formato do gráfico. Desço 761. Então, eu vou descer aqui. 5,874. E aí eu pego 551,90, ponto 65 vezes, fecho meu gráfico em zero. Perfeito. Exatamente isso aqui. Então, 402,26.
Tudo bem? Então, nós ficamos aqui com esse sistema aí, ou mais aproximadamente isso aqui, que é a distribuição das minhas forças cortantes. Então, quem que é a força cortante que eu vou considerar para o dimensionamento? R$ 43,53, tá? Então, é exatamente isso aqui que a gente vai considerar para realizar o dimensionamento dessa minha sapata, ok? No caso do cisalhamento, tá? Então, aqui são o meu diagrama de forças cortantes. E aí, eu iria repetir a mesma coisa para montar o diagrama de momentos fletores. Nesse caso, gente, aí eu já não sei vocês, como é que vocês preferem trabalhar ou não, tá? Para calcular o momento fletor, eu só vou calcular o momento fletor onde me interessa realmente, tá? Que é exatamente nesse ponto. O momento fletor que eu quero saber é o momento fletor que eu tenho aqui. Deixa eu ver quem está me incomodando. Tem 2 mensagens aqui. O Ayrton já mandou, beleza. Não sei se vocês se recordam, ou para quem está fazendo pontos, como é que a gente costuma fazer já essa parte do dimensionamento, né? Eu prefiro particularmente trabalhar com o método das seções. Né? Como é que funciona esse método das seções? Eu vou pegar a carga que eu tenho aplicado, ó, daqui até o meu ponto de interesse, e vou pegar a carga que eu tenho daqui até o meu ponto de interesse. Então, eu vou pegar 650 vezes 30, vezes 70, né? Dá 455 menos 693,53 vezes 0,4. Então, a gente vai chegar aqui em um momento fletor nessa seção de 177,59. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu cortei, basicamente, a seção onde é que eu quero estudar aqui o meu momento fletor. Peguei o braço, multipliquei, peguei essa carga, multipliquei. Pronto. Já sei qual é o momento fletor que eu tenho nessa face. Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Deixa eu pegar até um livro aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o livro que eu estava comentando. Um livro da Intermac, ou seja, lá da Espanha. Na verdade, os espanhóis são muito bons em concreto armado, tá? Para quem não conhece nada, eu acho sempre interessante procurar o Montoya, qualquer publicação do Calaveira, tá? Eles são caras, assim, muito bons. Esse livro, ele trata somente de fundações, então, que infelizmente aqui ele não dá um índice. Deixa eu procurar aqui. Ele mostra tanto o modelo bielatirante como tabelas para você calcular as sapatas, tá? Então é um livro aí bem bacana. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, que é a sapata isolada. E chegar na próxima, aqui nós temos as sapatas, ó. Vou puxar aqui. Olha lá, as sapatas são as possíveis soluções para a sapata de divisa, tá, gente? Então, por que eu falo as possíveis soluções? Às vezes o pessoal me manda mensagem, né, procura, puta, professor, a gente está fazendo uma sapata e não tem viga alavanca. Como é que ela está se comportando? Ou como é que isso fica de pé? Tá? Às vezes a gente fica se perguntando como é que fica de pé, né, só Deus sabe. Mas, na verdade, não. Né? Existem algumas formas de se calcular isso aqui. Né? Se eu tiver uma viga, não necessariamente uma viga para trabalhar com uma viga de equilíbrio, eu posso trabalhar com binário.
né? Então, eu vou ter um binário aqui que vai tender a puxar essa sapata para aproximadamente transferir essa carga, né? Outra forma que eu tenho, esse binário ele pode ser transmitido pelo pavimento de cima. Então, você produz um giro aqui contrário ao giro da sapata, baseado no empuxo que eu tenho e baseado numa tração atuando na viga superior. Então, você consegue equilibrar. Então, às vezes o pessoal constrói sem fazer a viga e acaba considerando uma sapatinha muito simples, né, e só deu certo porque você acabou equilibrando isso de alguma outra forma. Então, você transportou esforços para a laje ou para a viga do pavimento superior. Né, o que acontece? Isso produz, sim, é claro, uma solicitação que não estava prevista. Tá? Isso justificaria as situações que a gente encontra sapata de divisa sem viga alavanca. Normalmente, esse tipo de situação vocês vão encontrar em periferias de edifício. Tá? E também mostra aqui o funcionamento daquele alavanca. Ele mostra aí eu acho que a minha... Olha só. A minha internet, tá? É o que a gente chama de embasamento, tá? Os pavimentos de embasamento são os pavimentos térreo, garagem, tá? Que não fazem parte do corpo do edifício, né? Então, o embasamento, normalmente, ele costuma ser isolado do edifício como um todo. Eu quero dizer o seguinte. Então, imagina que eu tenho a torre aqui. E aí eu vou ter aqueles pavimentos garagem que ficam logo embaixo, tá? Esses pavimentos garagem, ou demais pavimentos, salão de festa, etc., eu vou ter todo mundo aqui, normalmente colado na divisa, tá? Então, onde a gente acaba tendo essa maior parte da problemática. Outra questão é que esse embasamento, ele costuma ser solto do prédio, tá? A gente faz essa ligação do pilar com o aumento através do consolo curto. Por quê? Vamos supor, aqui é o corpo do edifício, aqui é o embasamento do prédio. Eu faço esses dois separados porque, normalmente, como no caso de uma fundação em sapata, esse cara vai ter muito mais carga do que o que eu tenho aqui. A tendência, então, é que esse cara recalque mais do que esse. Se eles recalcarem de forma diferente, o que acontece? Essa viga abaixa, essa continua na sua posição, olha lá o engastamento. Se vocês pegarem a tabela de MAP, isso aqui produz um momento fletor violento, tá? Isso aqui parte a viga, tá? Tem uma certa cidade da nossa região litorânea, tá? Em que é muito comum o pessoal fazer essa ligação rígida. E é muito comum você chegar, normalmente, nesses edifícios, e essa viga tá inteira estourada, tá? E aí, justamente por quê? Porque você sofreu esse acréscimo de momento fletor pelo deslocamento. Né? Então, normalmente, a periferia, ou o embasamento do edifício, ele é separado do corpo do prédio, justamente por causa da concentração de cargas, tá? Normalmente é assim que a gente acaba fazendo o funcionamento. Entendeu, Alexandre? Perfeito. Então, aqui no livro que eu estava mostrando, ó, ele dá um exemplo. Aqui ele fez muito mais simples do que o diagrama que eu tracei com vocês, ó. Ele puxou o momento fletor aí de uma forma diferente, né? Ele não considerou todo aquele diagrama, né? Mas o que a gente fez está correto. Então, nós traçamos, ele faz de uma forma simplificada, ele só considera a carga axial, ele não considera as tensões do terreno aqui, só considera a tensão do terreno nesse lado, tá? Ele faz uma brincadeira aqui em que ele chega em algumas fórmulas, ó, que já te dão os valores finais. Eu prefiro calcular na mão, porque aí você não fica limitado à teoria dele, tá? Beleza? Então, nós temos agora os esforços de dimensionamento da nossa viga alavanca.
Então, esse cara aqui é o nosso MK, e esse cara aqui é o nosso VK. Então, quem é que vai governar aqui? 177,59. Ok? Então, eu até já posso colocar aqui, ó, os esforços solicitantes da minha viga. Então, vou chamar de VSKV e MSKV. O meu MSKV é 177,59 kN vezes metro. E a nossa força cortante, se eu não me engano, é 43,53 kN. Tá? Então, um carregamento consideravelmente baixo, tá? Deixa eu confirmar aqui. É isso aí, 177,59, 43,53. E agora, o que a gente costuma fazer? Tá? Normalmente, como é que eu defino a largura da minha viga, gente? Ou eu pego de forma com que ela consiga atravessar o meu pilar, ou eu vou pegar considerando esse pilar inferior aqui e vai abraçar esse pilar. Normalmente, eu vou jogar 5 centímetros ou 10 centímetros para cada lado. Então, a gente vai ficar aí aproximadamente com 60 centímetros de viga, tá? Eu vou salvar esse cara aqui. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, nós temos aqui a nossa viga de equilíbrio. Tudo bem? Professor, Então, oi. em situações onde os pilares não estiverem assim exatamente um de frente para o outro, que acabe sendo um pouco Tá. mais desalinhados. Sim, situação usual, tá? Vou fazer um exemplo aqui para você. Vamos supor que eu vou testar. Esta sapata, ela vai estar a 50 centímetros aí para cima. E eu digitei 5 só. Vamos de novo. Então tem isso aqui. Eu sei que o meu eixo, ó, vou pegar o eixo de pilar a pilar. Que é a situação mais usual, né? O que eu tenho que garantir? Que a minha resultante de cargas, né, ou seja, o centro de gravidade dessa sapata, ele esteja caindo sobre o eixo da minha viga de equilíbrio. Então, o que a gente costuma fazer? Vou pegar só aqui um ponto. Então, vou jogar 3,2 para cima, vai chegar aproximadamente. Então, eu inclino a base da sapata. Eu lembro que o Pedro falava que a lateral fica paralelo ao eixo da viga. Para você conseguir garantir exatamente o teu eixo. Eu vou mostrar um projeto de sapatas aqui, gente. A planta de formas. Enfim, ela tem que ficar mais próxima, né? Então, vamos lá, colocar o paralelo.
É que nem sempre funciona. Depende da condição que você tem. Tá vendo? Então ficou um pouquinho desalinhado ainda. Então a gente tem que achar uma forma de conseguir. Eu vou mostrar um exemplo já pronto para vocês, um projeto que eu desenvolvi, em que eu só tenho sapato e divisa. Cadê? Acho que está aqui em projetos arquivados. Então aqui é uma locação do que eu tenho, tá? Eu tenho, se eu não me engano, são daqui das extremidades. Essa aqui é a mais clara. Eu tive que inclinar essa viga justamente para conseguir trazer esse eixo, para ele ficar junto do centro de gravidade. Então, o eixo dessa viga, ele passa no centro de gravidade dessa sapata, tá? Deixa eu ver se eu tenho o detalhamento dela aqui em algum lugar. Isso aqui foi um exemplo, que eu inclinei justamente para conseguir passar o centro de gravidade. É que eu não deixei isso descrito no projeto, mas eu só fiz a inclinação aqui para que eu conseguisse puxar. E aí eu abracei o pilar, tá? Fiz a viga pegando todo o meu pilar de forma que eu conseguisse chegar no mesmo ponto aqui, tá, gente? Esse é um exemplo, tá? Não é o desenho mais bonito que vocês vão ver aí, mas é uma situação dessas. Então, eu tinha um pilar num sentido, um pilar em outro sentido aqui, eles estavam defasados, aí eu tenho que fazer essa inclinação. É muito comum também... eu fiz inclinada, porque na verdade eu puxei essa viga aqui, ó, digamos, 5 centímetros para cá, e eu fiz com que ele abraçasse o pilar. Então, ela abraça o pilar, o eixo dela está passando no mesmo ponto, e ela abraça o outro pilar. Foi isso que eu fiz naquele desenho. Entendeu? Então, ela tem uma largura variável. E aí, você vai ter que ir afinando essa peça. Qual que é o problema disso aqui, né? Teu estribo é variável. Aí, para o cara formar isso aqui na obra, é péssimo, né? Então fica muito ruim de o cara montar. Então, se pudesse ser uma viga reta, nem que ela seja gigantesca, é melhor. Sim, você tem que colocar variável. Agora, se eu fizer um cavalo como essa viga aqui, deixar ela só mais grossa, tá ótimo. Eu não preciso me preocupar muito com o dimensionamento dela. Tá? Então, vou manter essa viga aqui, ela ficou com 60, se eu não me engano, 50, não lembro agora. 50 centímetros de largura. Ok? Então, vocês devem se recordar lá como é que nós fizemos a definição. Então, vou colocar aqui largura da viga. Vamos separar tudo que nós temos. Eu vou pegar aqui a viga. Depois eu vou ter sapata de divisa, depois eu vou ter a sapata isolada. Quem foi a largura da viga? Eu peguei um pilar ali e considerei como 50 centímetros. Altura da viga. Como é que a gente faz esse HV? Da mesma forma que nós montamos o dimensionamento com a minha sapata associada. Então, eu vou calcular aquela viga. Então, eu vou calcular um D mínimo. Então, esse meu D mínimo devido ao momento fletor, 2,0 vezes a raiz de MSD, dividido por FCD, vezes PW.
vou fazer também o momento fletor. Eu tô tendo que deixar assim, enrolado em algum lugar essa linha. Eu quero enrolar aqui, ó. Posso montar isso para você daqui a pouco? Que? Porque eu tô dando aula aqui. Você espera um pouquinho lá que eu já monto para você, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei o FCD aqui. Preciso colocar o FCD. Então, o FCD ele é igual a FCK dividido também por 1,4. Então, isso aqui vai me resultar... Posso fazer contas para você. Depois você pode fazer as contas para mim, tá bom? Então, eu vou chegar aqui a uma altura útil ó, de 33,37 centímetros. Acho que alguém fez uma pergunta aqui no chat. Menos 25 sobre o FCK, vezes FCD, vezes BW. Olha só, nós temos aqui tanto para a força cortante quanto para o momento fletor. Então, quem governa o nosso dimensionamento ó, é justamente esse cara aqui. Professor? Oi? Ali o senhor dividiu 25 por 2050? Opa, obrigado. É 250, que é o valor de alfa V2. Tá? Então, é 1 menos 25 sobre 250. Isso aqui é um fator de eficiência, se vocês lembram, né? Esse cara é o valor de alfa V2. Então, é esse cara aqui. Legal, já sabemos quem governa a nossa altura. Então, eu preciso ter no mínimo aqui 33,37 centímetros para garantir que essa minha viga ela seja aprovada, tá? Não vou definir ainda o tamanho dela. Posso 33,57, deixa eu ver se eu coloquei o C, 5 centímetros. Então, posso falar que essa viga aqui... Deixa eu recortar. Então, H da viga, eu vou falar que ele tem 40 centímetros. Uma viga pequenininha. Quem que eu considerei aqui? O valor de D mínimo, mais o cobrimento, mais uma porcentagem de bitola. Como a gente estava 38, eu arredondei para 40, tá? Professor? Oi? Alguma preocupação que eu tenha que ter pelo fato da largura ser maior que a altura? Não. A única preocupação que você vai ter vai ser a quantidade de estribos, tá? Porque você vai ter que trabalhar com mais de 2 ramos. Ok. Na verdade, isso até acaba sendo comum dependendo do tipo de viga que você tem. Isso vai ocorrer, por exemplo, em viga de transição. Então, você tem um pilar em que você é obrigado a ter uma largura para você poder suportar a chegada desse pilar. Eu já cheguei a montar uma viga com quase 2 metros de largura e 1 metro de altura. Mas é justamente porque eu tinha um pilar de 80 centímetros chegando nela numa direção e eu só conseguia colocar essa viga naquele sentido e eu precisava ter aquele pilar. Então, você passa a ter 200 centímetros por uma altura considerável. Né? Então, no caso, foi 200 centímetros por 100 de altura. O que isso me preocupa? Preciso ter garantia do quê? Da deformação. Né? Então, o estado limite de serviço, no caso da deformação, poderia ser afetado. Então, eu tenho que checar isso com bastante calma. Mas é claro que eu coloquei os 100 centímetros já para garantir isso.
porque o peso próprio dela fica bem alto, né? Legal, agora eu vou para minha sapata de divisa. Tô indo muito rápido, gente? Escreve somente os tópicos. Eu acho que é o principal. Então, Gabriel, o que o Matheus quis dizer para mim, Matheus? Que ela tem mais inércia para um lado do que para o outro? O que você quis dizer? Não necessariamente que ela vai ter, né? A inércia para outra direção não me preocupa muito, né? Porque dificilmente eu vou ter uma viga trabalhando com a inércia em outra direção, somente quando eu tiver algum elemento inclinado, alguma coisa do tipo, chegando naquele ponto. Então, por exemplo, um pilar inclinado, né? Alguma coisa do tipo chegando nessa viga que ela produz um momento fletor que ele seja fora do eixo, né? Não seja no eixo de altura, vai ser no eixo horizontal. Aí eu precisaria me preocupar um pouquinho assim com essa viga, né? Então, no caso, às vezes uma laje protendida ou alguma coisa que você tem a carga do vento atuando numa direção, aí eu preciso me preocupar um pouquinho com essa inércia. Tá bom? Show. Então, vamos lá. No caso agora da sapata divisa, eu vou calcular ela como se fosse uma sapata isolada. Desculpa, uma sapata corrida. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso material de sapata corrida, né? Porque é logo lá a primeira, acho que vocês nem se recordam mais. Detalhamentos, sapatas corridas. Então, nós temos aqui, ó, o valor da minha sapata corrida. Vou sempre calcular ela a 100 centímetros, né? O Y maior é igual a 60. E a altura dela. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Qual que é a primeira parte que eu tenho que determinar agora, gente? Como é que nós fizemos a sapata corrida? Quem se recorda aí? O que eu faço aqui em primeiro? Geometria. A gente vai começar pela geometria, né? E que parte da geometria eu vou começar, Ayrton? Pela altura. Altura da sapata. Mas para poder determinar a altura da sapata, eu preciso conhecer o quê? Os balanços. Exatamente. Então, a gente vai precisar desses meus balanços. Então, quem serão esses balanços? Vai ser na minha direção Y, ou seja, é nesta direção aqui, ó. Então, eles vão ser quem? Meu Y1, que é a dimensão dessa sapata, ó. Y1 de 125 centímetros. Opa. Y1, menos, nesse caso, eu vou fazer com que o meu pilar, ele governe, tá? Então, o pilar aqui, ele tem 70. Então, não, vamos fazer com que a viga governe. Então, vamos falar que a viga, então, eu vou pegar aqui esse meu C1 menos BW sobre 2. Então, não deu certo aqui, porque é o contrário, é Y1. Então, nós temos aqui um balanço na direção de Y de 72,5. E eu posso precisar fazer a altura. Então, a minha altura ela tem que ser maior do que algumas dimensões, né? Quem lembra lá quais são essas dimensões? A altura mínima de uma sapata tem que ser de quanto? (25 centímetros). 25 centímetros. 0,8 temos aí a altura do pilar.
Agora, 0,8 da concreto, meu. Então, é 0,8 da ancoragem. A ancoragem aqui é 20 milímetros. Né? Qual que é o comprimento da ancoragem para esse cara? Quanto que é o FCK, professor? 25 megapascal. É 38, fi. Então, nós temos aqui 38 vezes o comprimento, que vai me resultar em 60,80 centímetros. Ou o meu H, ele tem que ser também 2/3 de CY. Então, reparem aqui, quem é que vai governar a nossa dimensão da sapata? Vai ser o arranque. Então, é esse cara aqui que vai governar o nosso dimensionamento. É o cara que governa. Bom, a gente pode considerar aqui, se eu tenho 60,8, eu vou assumir que a minha altura adotada vai ser igual a 65 centímetros. Vou escrever aqui. Pessoal, os arquivos que eu tenho deixado lá para vocês do SMAT Studio têm ajudado vocês a estudarem ou não? Sim. Sim, tem sim. Sim. Maravilha, então vocês já me deixa feliz. Não muito, né? Ainda não corrigi as provas, mas eu já fico um pouco mais feliz. Vamos lá. Agora, no caso da minha altura H1, o que eu vou fazer aqui? Como é que a gente calculava o H1? Então, no caso da sapata isolada, o H1 tem que ser o C1 menos BF vezes tangente de alfa. Então, eu posso considerar aqui que eu vou ter um BF de 2,5 centímetros. O meu H1, ele vai ser igual ao meu CY menos o meu BF vezes a tangente de 30... Nossa, me perdi aqui. 30 graus aqui. Se não me engano, é dividido por 2, né? Não, só a tangente de alfa. Então, nós temos uma altura aqui de 40,41 centímetros. A altura trapezoidal adotada, ela vai ser de 40 centímetros. Por que mesmo que eu tenho que adotar um valor inferior? Para não ultrapassar o bloco? Para não ultrapassar o bloco? Mas que bloco? Vamos lá. Por que eu coloco 30 graus aqui? Qual que é a função desse ângulo alfa? É o ângulo que para não ter que fazer forma inclinada na sapata. Exatamente. É para evitar o quê? A utilização de formas inclinadas na minha sapata, tá? Bom, vou fazer aqui uma altura retangular. O valor de H0 também vai ser ou 20 centímetros, ou H sobre 3, ou H menos H1. Então, o valor que eu tenho aqui que vai governar é o valor de H0 menos H1. Então, o primeiro ponto dimensionado já é suficiente. Eu já sei aqui que governa. Então, a altura retangular adotada e o valor de H0
ele é igual a 25 centímetros. Legal. Qual que é a próxima etapa agora, depois que eu fiz isso aqui, gente? Definimos a geometria. Qual que é o próximo passo? As tensões na base? Eu posso definir, então, agora quais são as minhas tensões na base, mas isso aqui tá fácil, né? Opa. Vamos lá, então temos aqui as tensões na base. Por quê? Esse exemplo aqui tá molezinha, né? A carga eu tenho. Então, quem que é a carga que eu tenho aqui dessa sapata? 693,53 kN. Dividido por uma área que de 0,8 e 1,95. Que caso nós caímos aqui? Eu tenho caso A, caso B ou caso C dessa sapata? Na hora que a gente determina as tensões na base. Deixa essa excentricidade primeiro. Gente, qual é a função aqui? Eu vou acessar aqui, tá? Então, a tensão, ela é distribuída uniformemente. Lembra lá que eu falei no começo da aula? Eu montei, a ideia da viga alavanca é o quê? Para que eu consiga puxar essa carga daqui para cá e fazer com que essa tensão ela seja distribuída uniformemente. Então, para nós aqui, vamos colocar os esforços corrigidos. Então, quem são esses esforços corrigidos? Aqui é 693,53. E aqui, ó, é 717,47 kN. Por quê? Nós corrigimos esse através do quê? De uma carga de alívio de 43,53 kN. É o valor do delta que nós calculamos aqui, ó, que é o valor do binário. Então, a minha tensão na base ficou muito fácil. A tensão é o valor de NSK1 dividido por x1 vezes y1. Opa, o que eu fiz aqui? Nós chegamos aqui a 444,57 kPa. Pronto. Está feita a checagem das medimentos das tensões na base. Qual que é a próxima verificação a ser feita numa sapata? Estabilidade. Estabilidade. Qual verificação de estabilidade condiz com essa sapata? Tombamento ou deslizamento? Tombamento. Na verdade, nenhum. Na verdade, nenhum. Porque não há necessidade de se verificar a estabilidade, pois não existem esforços que provoquem essa situação. Ou seja, não tenho nem momento fletor e não tenho nem deslizamento, não tenho nem força cortante. Se eu tivesse força cortante, se eu tivesse outros momentos fletores, além da carga axial que eu tenho apenas, ó, cadê?
que a gente só tem carga axial, é uma carga de 650 e uma de 761. Apesar de existir esse momento girando aqui, a viga está equilibrando. A viga está funcionando como um equilíbrio. Então, na verdade, eu só tenho carga axial. Eu não preciso realizar. O João me perguntou aqui, por que na sapata 1 não calculou o balanço em X? Porque no caso aqui, João, eu tenho um elemento que vai ter muito mais rigidez, tá? Quem que é esse elemento que eu vou ter rigidez? É a viga. Então, eu não me preocupo com a verificação, tá? Tudo bem, João? Eu estou imaginando que essa viga ela vai ter muito mais armadura, ela vai ter muito mais estribo, né? Ou seja, você vai ter uma situação em que você tem uma quantidade de armadura, né? Suficiente para poder evitar aí qualquer problema na outra direção. Legal, depois da estabilidade, nós vamos para as verificações do concreto. Então, aqui no slide, eu fiz um pequeno comentário. Cadê? Aqui, sapata alavancada. Por segurança, eu falei para que nós fizéssemos a avaliação dessa força cortante, ó, na face da minha viga. Então, eu vou ter esta avaliação na face da viga. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso projetinho. Tá, a nossa sapata, ela tinha quanto de altura aqui? 65, né? Deixa eu procurar 65 centímetros. Então, então, nós temos aqui 65 centímetros. Eu posso considerar que eu tenho um D0 de 25 centímetros, e aqui eu tenho a minha viga, ela pode chegar até esse ponto, em que ela vai ter 45 centímetros de altura, não é? Ou foi 40 que eu coloquei, não lembro mais. 40. Então tá aí, ó, ficou exatamente junto com o nosso H0. Então tá aqui nossa viga. Vamos pegar então essa força cortante nessa face. Tá fácil, né? A gente já tem o valor do balanço, 72,5 e 80 aqui. Vamos calcular força cortante. Então, meu VSK, ó, ele vai ser igual a minha tensão 1 vezes X1 vezes CY. Então, nós temos aqui 257,85 kN. Largura resistente dessa sapata. Notem que essa sapata, ela não tem 1 metro, tá? Então, a largura resistente, nesse caso, o valor de X2 aqui vai ser de 80 centímetros. Quem é o valor de D que eu vou adotar? É a própria altura da sapata, né? Vai ser a minha altura resistente,
valor de D2 aqui. Então, vai ser o próprio valor, que é o meu H, menos o cobrimento, menos, vamos supor que eu vou estar trabalhando com uma bitola de 20 milímetros. Então, a altura resistente é a própria altura útil desse sapato. Então, essa altura resistente é 59 centímetros. A minha tensão de cisalhamento é igual ao meu VSK vezes 1,4 dividido por x2 vezes T2. Então, nós chegamos aqui a 0,76 megapascal. Quem que é a tensão última? O 2U é 0,10, desculpa, de FCK. Que é exatamente 2,5. Então, nós sabemos aqui que não haverá ruptura por compressão diagonal. E fizemos a verificação do esforço cortante. E aí eu vou passar agora para qual etapa? Na sapata seria a armadura, mas tem que fazer a viga primeiro? Não, a gente pode fazer já partir para as armaduras. Depois nós voltamos lá na sapata, na viga, desculpa. Nós vamos partir aqui para a determinação das armaduras. Mas é claro que nós vamos fazer isso aí depois do intervalo, correto, crianças? Vamos fazer um intervalinho aí dos 15 minutos, e aí 9 horas nós já retornamos, tudo bem? Ok. Beleza, pessoal.